Muito bem, meus irmãos, mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana, graças a Deus. Livro Vinha de Luz, capítulo 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, Deus deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Jesus, está no Lucas 19, 13. Eu fiz um pequeno resumo que a leitura é um pouco maior. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócio de suprimento e fraternidade. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócio de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E então, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome. Precisamos, sim, sempre do seu amparo, mas principalmente do teu exemplo, para sermos sempre fiéis e humildes servidores. Que Jesus possa estar conosco hoje, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis nos envolvam e nos intuam, para que o nosso estudo seja um estudo feito à luz da doutrina espírita, mas sempre de acordo com o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita, de forma miudinha, igual o Aloysio estuda, do miudinho de Uberaba do Aloysio. E a gente está no capítulo 16, numa passagem que acontece entre os versículos 13 a 23. Hoje a gente vai estudar o versículo 17. E é interessante que o Aloysio traz, vem com uma no episódio ele traz uma marmita na mão, e através dessa marmita ele vai fazer várias reflexões, porque essa marmita está na família dele há mais de 70 anos, foi usada pelo bisavô, pelo avô, foi passada de geração de mão em mão, para lembrar e representar o quê? Que eles eram todos operários. E aí, essa nossa leitura inicial foi justamente isso. Todos nós somos operários, não importa em que nível, se é doutor ou se é um faxineiro, e que uma geração vai passando uma para outra, vai passando esses ensinamentos. Então, o seu pai era operário, deu muitos livros para ele, ensinou ele a ter gosto da leitura, ele acabou sendo um professor, né, no caso do Aloysio, mas mesmo ele sendo um professor universitário, ele pode se identificar através dessa marmita que veio lá pela família, que o pai era um operário, que todos eles vão ser operários. E a gente, todos nós temos em casa, eu acho que quem assistiu o episódio dele vai começar a lembrar ao longo do tempo, que nós todos temos alguma memória afetiva de parentes, de uma receita de família, um relógio antigo. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um relógio que estava jogado lá, um relógio antigo que a gente foi, arrumou. É uma coisa material? Sim, mas ela tem uma memória afetiva, né? A forma de fazer um alimento. Eu aqui, por exemplo, montei uma caixa que a gente chama caixa de boas lembranças, que eu fiz uma decopagem nela. Então, tem as fotos de todo mundo que eu achei. Aí eu coloquei dentro da caixa a história da família, coloquei fotografias, coloquei receitas. Então, são memórias afetivas, né? E para mostrar o quê? Que Jesus dizia, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, Pedro era um operário. Jesus, quando se dirige a Pedro no versículo de hoje, ele está falando o quê? Para um operário da indústria de pesca da Palestina do século I. Então, é por isso que ele fala, né, que Pedro reconheceu, né, que foi revelado para ele. O que é revelado para nós?
que te revela? O que você estudou, o que você leu? Não, é aquilo que vai te provocar. Lógico que existe a questão da ciência, do conhecimento, que te ajuda a entender muitas coisas. Mas a revelação em si, né, quando Jesus fala que ele foi revelado, o que revelou a Pedro? Foi o sentimento, foi através do coração e não através do. Então, só quando ele se deu conta que ele era um operário, que Jesus também era operário, então que Deus também sempre será um operário. E quando todo mundo, quando numa empresa, hoje em dia a questão da liderança é complicado, porque as pessoas hoje não podem ser mais chefes. Não dá para ser chefe, você tem que ser um operário que tem alguma liderança, mas que não que tenha que fazer também alguma coisa. Ninguém pode ficar mandando. Eu me lembro que a minha mãe falava assim, que a gente tinha que, mesmo que a gente um dia fosse patroa de alguém, que a gente tinha que aprender a fazer as coisas, porque quem não sabe fazer, não sabe ensinar, não sabe liderar aquilo que fica exigindo do outro aquilo que nem é possível, né, meu Zé? Então a gente tem que ter muita consciência. Então você pode, ele fala, você pode estar conduzindo uma locomotiva ou conduzindo um orbe, né? Jesus era o operário que ajudava, que construía orbes, mas era nessa condição que ele se via. Eu me lembrei também do Silvio Santos, que ele falava que criava as filhas dele como se elas fossem da classe média. Elas nunca viveram como meninas ricas e milionárias, que eram, né? Eram, até hoje são, né? Tinham muito dinheiro. Mas ele fazia questão que elas vivessem de uma forma mais realista, né? Porque até é real, né? As pessoas vivem muito fora da realidade, né? Eu lembrei também dos hindus. Os hindus, eles comem com as mãos. E engraçado que hoje eu tenho hoje de manhã, por exemplo, normalmente de manhã eu como uma fruta. E eu nunca como ela assim, com garfo, sabe? Eu como com a mão. E é gostoso comer com a mão, sabe? Eu tenho, comida não, né? Porque eles comem tudo com as mãos. Aí qual que é o motivo deles comerem? Na medicina da Ayurveda, eles dizem que o toque do alimento na mão inicia a digestão e estabelece uma troca de energia entre o corpo e o alimento. Comer com as mãos não é um ato de conforto e resistência cultural. Perdão, é um ato. É um ato de conforto e resistência cultural. Na Índia, é comum usar apenas a mão direita para levar os alimentos à boca, porque a mão esquerda é considerada impura, né? E aí Interessante, né? e tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que hoje de manhã o Helder colocou na evangelização. Olha aqui, ó. O Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. Então, todos estão todos de uma forma ou de outra. Basicamente é o que hoje o versículo vai nos dizer, que não é o que você faz, né? Mas é como você faz. Se você é médico, se você é um simples operário, se você trabalha na indústria, no comércio, o importante é o amor com que você faz aquelas coisas. O que você coloca naquilo, além, quando você está fazendo uma comida, toda a sua energia vai ali. Então, se você faz uma comida mal-humorada, vai lá cozinhar de má vontade, aquela energia fica ali naquela comida. Mas se você cozinha, cantando, orando, toda aquela energia em volta ali vai colocar. Então, os objetos, o bem ou o mal, também tem essas coisas, porque tem esse resgate, né? E eu acho que todo mundo tem esse tipo de lembranças de alguma coisa, do pai, da mãe, do avô, sei lá. Eu tinha uma caneca, agora ela quebrou, que também você não pode ficar pegada demais, né? Até pouco tempo eu tinha uma caneca que eu tomava café quando eu era criança. Veio, ficou comigo, foi ficando, e eu só tomava café de manhã, né? Café com leite, ou qualquer coisa que eu fosse tomar, chá, tomava só nela. Era a caneca em si? Não. Era a recordação que eu tinha da infância, e essas coisas de infância, principalmente, quando você tinha aquela memória afetiva, hoje em dia eles falam até, né, na psicologia, para você resgatar a criança interior, né? Que fica aqui, né? Eles falam, né? Nesse chakra aqui.
E a gente precisa resgatar isso para que você possa fazer as coisas com mais amor e com mais dedicação. Então, o nosso versículo, vou ler, né? Em resposta, Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas o meu Pai que está no céu. Então, o que nós vamos falar é o revelar. O que é essa revelação? Né? Revelar significa descobrir o que estava escondido ou oculto, expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes estava desconhecido. Eu acho que é essa revelação que às vezes a gente esquece, né, José? Esquece de avaliar, né? É aquela situação, o operário é aquilo que vai te identificar para o mundo, né? Em termos de exemplo. Aí quando eu estava lendo, estudando, né? Aí lembrei que a própria situação de Jesus, enquanto o pai era carpinteiro, porque o carpinteiro naquela época ele praticamente construía, né? Não era simplesmente Tudo, só, né? Mexer não era só com a móveis, né? madeira, ele construía uma casa. Então, enquanto Jesus, desde aquela época, né, no convívio com a família, ele já foi realmente um testemunho para a gente, de construtor. E ele começou com a carpintaria do pai, mas depois ele foi mostrando que o processo dele foi outro, o do construtor do orbe, né? E de condução de almas também, através daquele exemplo que ele fazia. O próprio Paulo também, quando ele resolve, né, cheio de posses e tudo, e que ele resolve abraçar a causa do Evangelho e pregar o Evangelho, o que foi interessante para ele naquele momento? Que ele lembrou que o pai, apesar de toda a cultura, de tudo, o que o pai ensinou a ele? O pai era um tecelão, então ele sabia operacionalizar, né, o tear, e a partir daí ele conseguiu levar a mensagem evangélica sem ser peso para qualquer pessoa, né, da comunidade cristã. Então, são exemplos que mostram assim a necessidade que a gente tem desse trabalho, né, de demonstrar realmente, através do nosso trabalho, a proposta que o Evangelho dá. E aí eu vejo assim, como a cultura da época era diferente, porque os pais, eles faziam de tudo para ensinar seus filhos a questão de trabalho, né? Hoje a gente tem um equívoco muito grande em relação a isso, porque na realidade, assim, você falou muito da criança interior machucado, né, que existe em cada um. Você, às vezes, quer dar para o filho aquilo que você não teve, ou que você não processou bem a questão de trabalho, então, às vezes, você quer mostrar para o filho assim, você quer suprir a necessidade, a vida dele toda, isentando do trabalho, né? O que seria extremamente importante a gente mostrar a importância, né, Às vezes o pai, né? de resgatar essa questão. A gente vê muito isso, né? Muito mesmo. É a pessoa assim, como você falou assim, a minha mãe também nos ensinou aqui, meus pais, sempre nesse sentido também. Você tem que saber fazer. Você não pode ser um peso para o outro, e um dia, se você precisar mandar, orientar alguém, você tem que saber para fazer. E hoje a gente vê uma inversão de valores nesse sentido, porque não existe essa preocupação, né, de ensinar o filho que ele também tem que dar aquela parcela E na aí ele, casa, no né? lar, na sociedade, e a gente quer facilidade, e aí na superproteção a gente acaba errando muito nesse E sentido. aí cria pequenos tiranos que acham que tem que ser servidos eternamente, né? Como só servidos e não tem que servir ninguém. E que o outro tem que saber tudo, se ele não precisa saber nada. Aí eu fico pensando, né, um construtor hoje em dia, né? Um homem, até às vezes, muitas vezes rico, um cara que está construindo prédios e prédios e mais prédios. Se ele tivesse a consciência de que ele não está construindo prédio, mas está edificando lares,
Cada um É ali, diferente. olha como é que muda, né? A visão dele, de vida dele, para ele. Não estou falando para os outros, não, estou falando para ele. Né? Nossa, aqui vai morar uma família, esse lugar que eu estou construindo vai morar uma família, ele visualizar com filhos, como que muda toda a vida dele, toda a situação. Se você começa a pensar, e às vezes também, acaba virando tradição nas famílias, às vezes, que os filhos, se o pai é médico, o filho é médico, por facilidade, às vezes é mais por facilidade do que por vocação ou engenheiros, né? É lógico que facilita a vida, e é bonito também que exista essa continuidade do trabalho, né? Mas quando isso é Do ideal de mas, trabalho. mas, é, mas não pode ser uma coisa forçada, porque se for forçado, então às vezes a pessoa começa a fazer, eu vejo às vezes, uma época eu me lembro, um tempo eu não me lembro quem que foi, que o filho começou a fazer uma faculdade e desistiu, depois fez, sabe, não fazia, não terminava. Aí fala assim, tá vendo? É um perdido, não sabe o que quer. Eu falei assim, não, ele tem a coragem de entrar numa coisa, descobrir que não é aquilo que ele quer, e ter coragem de perder 2 anos, às vezes, que às vezes é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de vida, para poder buscar aquilo que ele realmente quer. O que adianta ele se formar em algo que ele não vai ter identificação nenhuma, vai ser um péssimo profissional, vai ser infeliz, vai fazer mais pessoas infelizes. Então, às vezes a pessoa voltar atrás, ou então deixar de pegar, oferecer um emprego para ele fora do país e ele não foi, onde ele podia ficar milionário, sei lá o quê. Ele não quer, ele quer ficar aqui. Então, às vezes, a gente não dá o direito, a gente só pensa na parte material e falar naquilo que ele vai ganhar financeiramente, mas o que adianta se ele vai ser infeliz com aquilo? Então, eu não vejo isso assim uma covardia e nem uma indecisão, não. Eu vejo um ato de coragem na pessoa que fala assim: olha, não é isso que eu quero, eu vou buscar outra coisa que eu queira, que é melhor do que isso, né? Jesus, né, combateu muito isso também, que ele via no Sinédrio, né, que ninguém operava com amor, operava, na realidade, o quê? Com vaidade, né? Por causa do poder, do dinheiro e da ambição. E às vezes a gente tem que. É justamente isso que você está falando aí, né? Às vezes a gente busca um trabalho pensando só no poder, no dinheiro e na posição social que aquilo vai representar para você. Esquecendo, né, que ser operário é o que nos vai nos identificar frente à vida. Porque a virtude que você vai construindo a partir daí é algo que vai irradiar e contagiar as pessoas, mais do que o seu discurso. Então é interessante a gente pensa. E quando ele fala de Pedro, né, quando ele fala Simão Barjona, não foi a carne nem o sangue que te revelaram a ti, mas foi meu Pai que está nos céus. Então quando ele fala Simão Barjonas, ele está identificando ali a paternidade mesmo do Simão, lembrando que ele veio Simão Bar de significa uma filho, situação. né? Filho de É Jonas. filho de Jonas Porque antigamente e não tinha filho, sobrenomes, filho né? de um operário, né? Não havia sobrenomes, né? Era fulano, filho de Beltrano. Até no interior ainda tem muito isso, né? Às vezes chegam uns amiguinhos do Marcelo, do Neto, do Marcelo, como é que é? Amiguinhos não, né? Já são homens. Que fala assim, é fulano. Aí você já pergunta, para você identificar, você começa a ser filho de quem? Né? Aqui no interior a gente tem mania de É perguntar, interessante. para identificar quem é o menino, né? Porque aí às vezes você Então, conhece o pai. o, o Pedro, naquele momento ali, o que ele teve capacidade, né? Ele que teve a capacidade de sentir com o coração. É muito bonito isso, né? Se a gente pensar o quanto que nossos antepassados, né, tiveram toda uma tradição. Se a gente conseguiu chegar aqui hoje, o quanto de trabalho eles fizeram para que a gente realmente estivesse aqui e o quanto foram exemplos para nós, né, de trabalho com coração.
Eu lembro sempre do meu avô, por exemplo, que era um sapateiro, numa época que, né, difícil, então ganhava pouco, mas é o exemplo do trabalho e de quanto que ele fazia daquela profissão simples e fazia com amor e levava uma vida, né, com dignidade, com sonhos bonitos, e E aí vai. justamente por ter esse entendimento, né? E agora É, você é a Neuzélia, neta do Salvador, que está onde? No asilo que ele idealizou. Então, quer dizer, é, olha que isso é que vale mais do que. E o mais interessante é a gente conseguir ter esse entendimento, né? Meu pai, por exemplo, teve um monte de profissões. Ele era vendedor, ele fazia um monte de coisa e tal. E o meu avô era carpinteiro. Meu avô, pai, pela parte da minha mãe. Aí o meu avô, pai de pai, já era indústria, tinha uma indústria de papéis. Mas o que ele mais gostava de tudo que ele fez na vida, o que ele mais gostava era de ser taxista. Ele adorava, porque ele era muito falante, muito brincalhão e tal, então eu acredito que ele se identificava com a profissão, porque é uma profissão que a pessoa fica conversando com o passageiro, aquela coisa toda. Então ele vira e mexe e voltava para ser taxista. Ele, mesmo depois que ele aposentou, aquela coisa, aí ele pegava o táxi, ele pegava um táxi para dirigir. Então, quer dizer, são coisas que a gente vai, né? Porque era o que ele gostava de fazer. E aí, às vezes, você fica agarrado em algumas coisas que você não gostava, por covardia, ou porque alguém falou, porque alguém impôs. Isso é complicado, né, para a pessoa, porque pode atrapalhar muito a vida dela e das pessoas e da comunidade em si, porque aí você tem um operário que não opera da forma que devia ser, é uma engrenagem que não roda, né, dentro do processo. E e é essa bonito, né, quando você tem esse olhar para a origem dos trabalhos dos seus antepassados, né? O quanto que é bonito isso de você saber assim. Infelizmente hoje, por exemplo, quando eu sei que eu vivenciei uma situação outro dia, que a menina falava assim, que queria ser professora. E a mãe foi professora, aposentou como professora, ganhou a vida, sustentou a família como professora. De jeito nenhum, que professor ganha mal, é mal remunerado. Olha como é que a visão é diferenciada, porque existem muitas profissões, cada um dos seus talentos, cada profissão você já colaborando imaginou para se o não tivesse, se progresso, né? ninguém quisesse para ser professor, estava Mas olha, ferrado. olha que incoerência, assim, você passou uma vida toda recebendo o sacrifício da profissão, mas também foi remunerado por isso, né? E aí a filha, pelo seu exemplo de sentir e querer continuar isso, você fala, não, de jeito nenhum. Tipo assim, tem que. Aí entra aquela coisa, né? Você vai buscar uma profissão, um trabalho, por quê? Pelo poder, pelo dinheiro, pela ambição, né? E eu conto que é uma profissão linda, bonita, né? E que pode contribuir muito para o bem-estar social de todos, né? Porque se despertar no outro essa coisa da cultura, do conhecimento é muito bonito, né? Aí É, ele vai lá na referência cruzada agora, né? Em Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, é. por que que ele fala, né, do revelar a criancinha, né? Porque a criancinha tem, ela vem com o coração, com a espontaneidade, né? Ela brinca, né? Até desses ofícios é bonito você ver a criança, né? Eu há pouco tempo vi na internet, eu lembrei disso quando eu estava estudando isso, um garotinho que ele é apaixonado pelos lixeiros. E ele fica na calçada constantemente para ver o caminhão Do lixo do passar. lixo passar. E aí, no dia do aniversário dele, ele pediu para que o tema da festa fosse Pois. lixeiro. E a mãe realmente fez aquilo
Agora, olha que bonito uma criança conseguir enxergar numa profissão que é invisível para alguns, mas que na realidade tem um papel social imenso, porque eles são médios da limpeza, né? Você imagina se não tivessem os Nossa, lixeiros e o caminhão do lixo para fazer esse tipo de serviço para nós, né? Mas o quanto que a criança tem essa espontaneidade, o quanto que os pais têm a sabedoria para é, deixar a criança viver isso, sentir isso, e criando um respeito, e de repente, se ela virar um lixeiro, ela vai ser o melhor lixeiro garanto do que que eu qualquer não sei, outra não, coisa, não né? Então pesquisando, é mas será bonito. que tem o dia do lixeiro? Eu não sei, Não eu não sei. sei. É. Devia ter, né? Mas é Porque assim, são profissões que passam, né, para a para nós lá, sociedade, por exemplo, ninguém do asilo, valoriza. E as pessoas têm tanto descuido com isso, porque até para descartarem os seus lixos, elas não têm o devido cuidado com o outro que está ali. É claro que eles têm equipamento de segurança, luva, essas coisas que nem todos usam, né? Deveriam usar, mas o quanto que você, ao descartar um vidro quebrado ou qualquer outro material cortante, você deveria ter a preocupação, né, de descartar convenientemente, de maneira que aquela pessoa que fosse ali pegar não se machucasse, né? Ou um lixo contaminado. E, infelizmente, isso aí na sociedade é ainda igual está lá, distante. lá na instituição, por exemplo, né? Só de fralda é na média de quase 200 fraldas por dia que precisam ser recolhidas. Então, é muita coisa, né? E eles carregam, e é lógico que a gente embala com saco direitinho, mas é uma coisa, né? Difícil de ser feita. E a gente tem que entender, né? Então, é isso que ele fala, né? Que ele começou a falar do rei pastor e do rei operário, né? Mas que é isso que a gente tem que entender, que todo mundo dentro de uma sociedade, cada um tem sua função, é uma engrenagem que se ela falhar, ela não vai, né? E assim, da mesma forma que ele fala, né? Jesus só muda a escala, né? Jesus mexe na mecânica sideral, enquanto a gente mexe no motorzinho de um carro, não é? Então ele vai, é um gestor de almas e nós somos às vezes gestores de pequenas coisas, mas tudo tem que ser feito diariamente, e é isso que Pedro vai reconhecer, né? Ele vai para o livro da esperança agora? Capítulo 17, que ele vai comentar justamente esse versículo, né? Essa referência cruzada que a gente acabou de ler. A supercultura monumentalizou cidades impotentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Iluminamos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilhemos os sentimentos sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, mostrando aqui, né, que existem muitas formas, né, de sermos operários, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado porque a gente criou com a cultura, né? Nós criamos muitos monumentos, valorizamos muitas profissões como se existissem superioridade em relação a isso, né? Mas que na realidade, assim, que do mesmo modo que o conhecimento avançou, a gente tem o cuidado que esse mesmo processo fez com que as coisas, o nosso próprio conhecimento, né, fez com que as coisas, é a questão se arrassem, né? A questão, por exemplo, do avião que a gente construiu,
que foi um problema lá para Santos Dumont, né? Que ele idealizou uma coisa para trazer um bem-estar e acabou sendo usado de maneira, né? É, Que ele dá o, deixou ele chateado. Então a gente tem que ter esse ele cuidado dá o que exemplo, por exemplo, nenhuma. o Osama Bin Laden, por exemplo, ele era um baita do engenheiro, né? Ele herdou a fortuna do pai, né? O pai dele construía palácios para o rei, né? Era um grande, Uma não era um super fortuna. engenheirozinho, não, entendeu? Ele era um É. grande engenheiro, tinha uma fortuna. E o que que ele fez? Né? Destruiu as Torres Gêmeas de Nova York, planejou, né? Todo aquele processo. Então, então tem aquelas questões, né? Da mesma forma Ele que se ergue, exemplifica que ele fala. Ah, desculpa. da mesma forma que ele ergue, ele coloca abaixo, né? Então eles falam para estudar Idealizou num lugar, embarcações, né? Que alteiam como sendo palácios flutuantes, esses navios maravilhosos, né, que tem tudo dentro, que é praticamente uma cidade, mas ao mesmo tempo criou o torpedo que as põe a pique, né? Então, assim, é muita contradição nesse sentido, né? Grandes monumentos, mas ao mesmo tempo existe o aspecto destruidor nisso. é por isso que tem que Então, ter tem que haver essa questão da ciência se encontrar com a espiritualidade, do conhecimento e do sentimento estarem juntos, é. porque senão Eu você vai gostei fazer. eu gostei desse termo, Rita, que o benfeitor usou, universidade da alma, É, porque a gente tem inúmeras universidades aí do conhecimento, mas o que está faltando? Que o Jesus, que foi o mestre por excelência, o que ele ensinou para a gente? Que o cérebro e o coração têm que andar juntos, né? Você pode ser um excelente médico, com todo o conhecimento que a medicina atual está muito evoluída, com tudo isso que ela traz para você. Mas se você não for olhar para o paciente com os olhos do coração, do sentimento, de que vai valer esse conhecimento? Porque às vezes aquele paciente, apesar de estar precisando de toda a tecnologia que a medicina está te oferecendo, mas se ele não for tratado com carinho, com amor, esse tratamento nem vai ter a eficácia. E está comprovado pela ciência, né, que se a pessoa tem aquela vontade realmente de cura, ela pode ser curada. Agora, se eu vou lá, faço uma quimioterapia e tem um médico que me trata como objeto, provavelmente esse médico vai atrapalhar muito o processo. Ele não está sendo um operário revelando Jesus. Porque se ele revela Jesus, as duas coisas têm que virem andar juntas. juntos. O instrumento em si é neutro, né? Por exemplo, uma marca, ele dá o exemplo do Chico, que datilografava. O que que você pode fazer? Chico, para que Chico usou a máquina da datilografia? Para escrever Paulo Estevão, né? No horário de abrir a mão da hora do almoço dele, que o patrão deixava ele escrever no porão, né? E ele usou bem aquele instrumento. Mas quanta porcaria que pode se escrever numa máquina de escrever? Até hoje mesmo, né? Hoje em dia está modernizando o computador, a inteligência artificial. São meios de que você pode construir muita coisa. Mas se você fizer mau uso, a própria enxada é um grande exemplo, né? Ela tanto pode lavrar a terra como você usá-la como uma arma. Então, é isso, o que você vai, como que você vai usar que vai fazer a diferença. É, Operacionalizar, né, tudo que tiver em as mãos é. é uma escolha de cada um. E Chico tinha isso, né? Ele tinha a mesma disciplina quando ele usava o lápis lá, a psicografia, e quando ele datilografava, né? Então, o tempo todo ele estava disciplinado dentro, não dava mais importância ao lápis ou à máquina, ele estava disposto ao trabalho, a ser um operário naquele momento, e qual o instrumento que viesse às mãos dele, ele usava da melhor maneira. É o que falta às vezes na gente, né? E é o que ele fala, né? O estudo da passagem de hoje vem de trazer essa discussão sobre quem é Jesus.
É o governador do orbe que governa como se erguesse uma parede ou se arrasse uma tábua. Agora nós vamos no livro O Espírito da Verdade, né? Lição 34 é a descoberto. Então, nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Isso a gente vê aí, né? Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Aí é interessante que o benfeitor continua, o Luiz nem falou, mas eu continuando aqui, olha. Tudo, não, alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida. E de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, sobrepesado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos do nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessário, no local exato e na época oportuna. Então, é bonito que mostrando, né? A gente tem um leque de possibilidades, mas em todo esse leque de possibilidades, nós temos a responsabilidade individual de ser o melhor operário. Porque isso daí vai constituir para a gente o quê? Um exemplo dentro da lei, né? E que a gente possa ser um exemplo produtivo, positivo para as pessoas, né? Aí ele mostra que o maior exemplo de trabalhar em favor do outro é o quê? É o da dona de casa, Dona né? de Que está casa. ali fazendo, trabalhando, E aí sem, é sem esse esperar texto que eu nada em trouxe troca, no né? início, né? Que você tem que entender o que você está fazendo, não para você ou para sua família, para você ganhar, mas o que isso vai trazer em termos de benefício para outras pessoas, para uma sociedade como um todo. O que você está construindo, né? Jesus constrói planeta, né? Ele administra e constrói, mas como se fosse um operário, né? Com a humildade, com a mesma humildade. Então, nós também temos que fazer o mesmo. Esse que é o grande exemplo. E é o que Pedro, né, ele fala, né, que é, podemos dizer que Jesus é o quê? É um carroceiro, né? Filho de um carroceiro. Porque ele vai entender isso, que ele é ele é aquela questão da simplicidade mesmo. Que o que você faz não assim, o que você faz, mas para quem e por que você faz. Que quando a pessoa tem essa ideia do que ela está produzindo e para quem que ela está fazendo, né? O Paulo, por exemplo, né? Era um tecelão, era um operário. Ele tecia, da mesma forma que ele tecia, fazia tecidos, ele também tecia palavras. Era um operário da palavra, né? E olha o que trabalho que ele fez numa época tão difícil. Fica até difícil de você perceber, de você Entender. imaginar naqueles, embora fossem 30 anos, mas o tanto que ele andou, o tanto de igreja né, que ele foi criando e cartas e as cartas, quanto tempo que isso demorava para acontecer. Quantas dificuldades ele teve pelo caminho, né? Porque tem uma leitura até num desses livros da coleção Fonte Viva que ele fala: a gente admira Paulo, mas a gente não olha o caminho que ele Que ele percorreu percorreu. até se transformar no Paulo, né? O grande apóstolo para nós. Então a gente às vezes olha lá o resultado, mas esquece de ver o caminho percorrido. É igual o Chico, né? O movimento espírita, o Chico, mas será que a gente em algum momento tentou penetrar a intimidade do Chico e ver a vida, ele enquanto criança, o quanto que teve de sofrimento, de dificuldade ali para ele naquele momento? Você imagina você tá assim, você está enxergando encarnado e desencarnado ao mesmo tempo, né? Então, Tem são hora que coisas que a meio gente fica tem tá em que. dúvida quem que é um, quem que é outro. Quem quer Imaginou? um, quer outro. Eu fico imaginando, eu adoro a revista espírita nesse aspecto,
porque a gente vê as primeiras experiências dos médiuns. Ô, gente, hoje, quando eu leio a revista Espírita, eu vejo determinadas experiências que os médiuns tiveram que passar para que a doutrina chegasse com essa bênção, porque hoje a gente tem um manancial de prazer. Você pega um livro espírita, é só prazer. Mas imagina na época dos fenômenos que eram assustadores, você está num ambiente a escutar pancada, móveis levantando. Vocês imaginem isso, o quanto que foi Parecia assustador, uma casa de terror, né? o quanto que as pessoas, esses espíritos foram operários do bem para que chegasse até nós essa fonte de prazer com tanta facilidade, e mesmo assim a gente ainda não valoriza E você isso. vê, hoje com toda essa facilidade que a gente tem de internet, de comunicação, de tecnologias que fazem, né, a medicina, tudo geral, a gente está vendo aí ainda, e a gente ainda opera mal, né? Ainda somos operários infiéis, não somos operários fiéis ainda, né? Então, é muito complicado, né? E Ai, agora ele vai para o livro, né? Escrínio de Luz, no capítulo 56, Incógnito do Além. O homem econômico de nossas filosofias atuais não pode subsistir no quadro da evolução divina. O homem é espírito antes de tudo. É por isso que ocorrestes à presente reunião, em vossa maioria, tangidos pelo desejo de escutar o desconhecido. E é por isso que esperáveis expressões fenomênicas que vos modificassem inteiramente. No fundo, meus amigos, desejais a fé, quereis tocar a certeza. Entretanto, a curiosidade não pode ser substituída, não pode, perdão, entretanto, a curiosidade não pode substituir o trabalho perseverante e metódico. Então, às vezes, a gente fica muito. Esse homem moderno, né? A gente tem uma ânsia, mas a gente fica só na parte que da curiosidade, né? Como se as coisas viessem prontas para nós. Mas em qualquer fenômeno espírita, em qualquer situação, o que Jesus espera de nós é o quê? É o trabalho. e Eu aqui, gostei quando ele fala, é trabalho perseverante e metódico. é. E aí, você E não às leu, mas vezes a ela gente fala assim, ó, pode. a Terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. Quer dizer que a própria Terra, ela é, de uma certa forma, uma operária também, que está É, lá, agindo e crescendo, e se se edificando, e se transformando. transformando para o nosso bem, e a gente, o que que nós estamos fazendo, né? E ela está esperando que a gente amadureça os sentimentos, né? Livro Religião dos Espíritos, capítulo 36, O Homem Inteligente. Ah, meu Deus. De o livro, espera aí, É. embaixo. É tanto livro que eu esparramo, que eu esparramo que É. fica difícil. Eu acabo deixando os textos mesmo, mas. É. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfute o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorar as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Só essa primeira frase que, gente, já, É, né, mostra para a gente o tamanho da responsabilidade que a gente tem em frente à vida, né? E a gente ainda está iludido, somos ainda enfermos, permanecendo no sonho da alma, né, Rita? porque o que Porque vai a te gente está revelar, se o que vai distanciando. revelar para você o que você precisa fazer, mas principalmente como fazer, não é o livro, né? É o que ele falou, é a marmita, é a função, é você ver, é você lembrar essas memórias afetivas vão nos trazer o quê? Como eles faziam para que você faça da mesma forma. E às vezes até como eles não faziam.
Porque se você leu e entendeu o Evangelho, às vezes tem alguém, algum ancestral seu, né? Fala assim, ah, meu pai não era exemplo, minha mãe não era exemplo. Sei lá, pode acontecer, né? Às vezes a pessoa era equivocada dentro do que ela entendia. Mas por que você não pode, dentro do seu entendimento, copiar justamente o negativo? Não, ele fazia isso e você peneirar, que todo mundo tem, ninguém é 100% bom, 100% ruim. Aí, às vezes, até um parente seu que, que não tem, que não é considerado um bom exemplo, se você olhar de forma profunda, você vai achar alguma coisa boa nele. E geralmente é algo que você implica que você não gosta, mas que pode ser o talento dele que você não tem. Então a gente tem que tentar muito ver isso, sabe? Falar assim, não, mas olha, ele é assim, mas também é assim, né? Então a gente tem que procurar entender as pessoas, como que elas estão reagindo e por que que elas estão reagindo, conhecer a história também, porque a gente julga muito sem conhecimento. Você não sabe pelo que ela passou, o que que fez que ela ficou daquele jeito, né? No íntimo dela, o que que provocou aquilo. E às vezes até para você entender e para você não imitar alguma coisa, você precisa ter esse entendimento, né? A leitura aqui, Rita, quando falou também essa frase, abstém-se dos excessos para viver com simplicidade, aí eu me lembrei da própria marmita que o Aloysio falou, que ele mostrou, aquela marmitinha, porque eu fiquei imaginando a porção de comida que cabe naquela marmita. Se é uma marmita para o trabalhador, a porção de alimento que cabe ali é o suficiente para sustentá-lo, né? Aí eu fiquei pensando se em nossas refeições a É, gente comeria só a porção adequada à marmita, para evitar os excessos. Olha, até isso é eu comi, bonito, né? eu Na comi de hora de. marmita há muitos anos, mas muito mesmo. E a marmita era chique assim, para a época, né? Ela era de ágata, lembro direitinho, aquela marmita de ágata que tinha umas presilhas assim, em ponta assim. E aí no lugar onde eu trabalhava tinha um fogão enorme que tinha um bandejão, desses bandejão mesmo que ficava com água. E Água aí quente. a gente deixava lá no refeitório, cada um deixava a sua, né? E e aí alguém, no horário que a gente ia almoçar, colocava ela em banho-maria, quando você chegava ela estava quentinha, né? Era comida, mas é comida requentada, né? Hum. Mas eu fiquei Aí pensando você na vai questão lembrar da quem porção. fazia, mamãe que fazia, não era eu que fazia, entendeu? Você vai começar a lembrar, né? Minha mãe que preparava com todo carinho a marmita para ir trabalhar. Aí você vai pensar que hora que ela acordava para fazer essa marmita? Que eu saía às 7 horas da manhã, né? Depois, mais velha, eu mesmo fazia também. Eu também ajudava. A gente tinha, lá em casa tinha essas coisas. Cada dia eu fazia alguma coisa. A gente, minha mamãe, ela era responsável pela alimentação, mas a gente também ajudava. Quando ela ficou mais velha. Mas assim, alguém prepara. Você tem essa questão, né? Quem preparou sua marmita? Quem fez a sua marmita? É um operário também, né? Que Hum. serviu e fez com carinho, fez com amor, e aquela comida tinha uma energia boa, né? Eu também comi muitos anos, eu não tinha tempo de jantar, eu fazia um lanche dentro do carro da escola, eu saía do serviço às 6 horas, naquele rush de São Paulo, que era uma loucura, e eu tinha que ir para a faculdade, eu comia no carro, literalmente dentro do carro. Enquanto o trânsito parava, eu comia, o trânsito andava, eu parava. Hoje em dia acho que nem pode, né? Porque se você fizer isso, acho que o guarda te para, né? Não pode nem usar celular, quem dirá comer no trânsito, mas eu comia direto. Então, E são aí coisas, né? o benfeitor continua, ó. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, hein, gente? Peraí. Nós não estamos falando de padrão do mundo, é padrão de Jesus. É aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhes partilhem a ascensão para Deus. É lindo, né? Saber apequenar-se, ai meu Deus. Olha, será que a gente, né? Porque é isso, na terra regenerada,
ninguém vai ser dono de nada, é o bem comum, tudo de todos, né? Ele tem um exemplo até muito interessante da questão do patrão, né? Ganhar como um operário, né? Em termos de cooperativa, e se você falar isso hoje em dia, as pessoas vão ficar, né? Ah, isso é utopia, isso é É. loucura, né? Mas a gente está vendo que o sistema atual deu errado. Vai ter que É. surgir um outro Mas, para corrigir isso aí, né? minimamente, hoje em dia já existem empresas que, no final do ano, quando elas têm lucro, Partição alguma de coisa lucros, assim, né? elas repartem, elas repassam, né? Falam, "Ah, a empresa deu lucro e tal." Hoje em dia tem as questões de, lá na nossa loja, por exemplo, o funcionário tem meta, recebe, tem as comissões, quer dizer, paga-se a produtividade hoje em dia é mais remunerada, né? Antigamente o cara só tinha aquele saláriozinho lá e mais nada. Hoje em dia assim, as empresas têm mais uma noção um pouco maior de, de como que eles chamam de distribuição de lucro também, né? Não é uma igualdade ainda, mas é um avanço, né? Aí ele fala No até livro. do Anás, né? Aquele sacerdote que diz que na hora que chega, fala, será que pode vir alguma coisa, prestar alguma coisa de que vem da Galileia, né? Além de verdura e peixe seco, quer dizer, ele se achou superior a Jesus, né? Ele não se sentia Menosprezando. ele menosprezou Jesus porque ele não se sentia um operário do templo, né? Ele era o dono do templo, né? Aquele pessoal do Sinédrio, né? E Jesus não, Jesus era um operário que buscava o quê? Outros operários com que finalidade? Edificar um modelo de vida novo, que é isso que a gente tem que entender, né? Pode No continuar. livro Seita de Luz tem uma página muito interessante também que o benfeitor fala o seguinte, ó, somos todos, deste modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar, que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade, a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, se a gente empregar esse tempo, né, para ajudar, a gente vai ter tudo que a gente precisa, né? E é aquele negócio, a gente acha, às vezes, eu gostei, que ajudar o outro é com dinheiro, mas não, o benfeitor é bem claro aqui que ele fala, ó, saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações, existem possibilidades infinitas de você ser esse operário do Senhor. Com certeza. Ó, a questão 220 do Consolador diz, a pergunta é a seguinte: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Aí ele diz, ó, todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Então,
tudo bem, você ter as coisas, tudo que você tiver, que você for fazer, se você não se iluminar, para ter um entendimento de por quê, para quê e como você está fazendo aquilo, você não é um operário. Não é esse que você falou, né? No padrão, segundo o padrão de Jesus. Qual que é o padrão de Jesus? Você está trabalhando segundo o padrão de Jesus ou segundo o padrão da terra, dos homens, né? No livro, não vai dar tempo, porque nós estamos no final, mas no livro Contos dessa e da Outra Vida, tem uma leitura que chama TBC. Aí ela vai falar justamente disso, né? Que as pessoas conversam muito sobre evangelho, mas aí é oferecido o trabalho e as pessoas se esquivam. Aí ele fala para a gente evitar. O que é o TBC? Evitemos ser a turma da boa conversa. Tá? É interessante a leitura, fica aí quem quiser, porque não é só verbalizar. Então, Acima de tudo é ação, é construção. porque a hora que alguém te oferece algum trabalho, que a gente nem devia chamar de trabalho, que devia chamar de uma missão, dentro de uma proposta, Cooperação, de né? uma, de A uma lei da de solidariedade. solidariedade, dentro de uma proposta de filantropia, alguma coisa, o que que a pessoa faz? Ela dá um monte de Esquivo. justificativa, ela se esquiva e ela diz, não, eu não tenho competência, eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Ela vai só criando nãos e justificativos para ele, em vez de falar assim, não, eu vou, né? É. Porque o que precisa realmente é a coragem de ir, a boa vontade para ir, que depois tudo se ajeita, né? Mas, Chegamos ao final, eu escolhi Cassimiro Cunha, chama-se Mais Trabalho. Na senda da perfeição, mais caminho e mais produz quem estuda e quem trabalha, arrimado à própria cruz. Desejando progredir, serve, trabalha e não tema, em qualquer tempo de lugar, para vencer, eis o lema. Na grande escola terrestre, toda lição nos ensina que não há quem se promova sem esforço e disciplina. O caminho para os cismos é um trilho marcado e estreito. O rio só chega ao mar porque não foge do leito. A lei é justa e perfeita. Traz luz questão qualquer. Cada qual é responsável por aquilo que fizer. Quem exige o esforço alheio para subir e crescer, mais cedo do que supõe, terá que se arrepender. Enquanto podes, trabalha, que a morte não manda aviso. Cada minuto é importante no fazer o que é preciso. Traze sempre a mala pronta. Investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Uma semana de muita paz e luz para todos nós aí. Até a semana que vem, se até Deus quiser. semana que vem.